Bem, olá, estamos aqui para mais uma semana com o nosso estudo dirigido sobre a Sagrada Liturgia. Bem, eu espero que... antes disso, primeiramente queria pedir desculpa pelo áudio da semana passada, ficou um tanto baixo. Espero que esse aqui fique melhor, né? Espero gravar uma vez só também, porque vai gastar um pouco de tempo. E além disso, hoje o nosso vídeo deve ficar um pouquinho maior, né? Porque nós iremos entrar na primeira parte do nosso estudo dirigido, né? Iremos estudar sobre a natureza da liturgia. Então essa é a primeira parte. Pretendo gastar umas 2 semanas nisso, né? E vamos dar uma aprofundada, tentar compreender de onde que veio, por que que está, como nós entendemos a liturgia hoje. E aí, para então podermos continuar, tá certo? Bem, no princípio de seus exercícios espirituais, Santo Inácio de Loyola define com poucas palavras o dever do homem para com seu Criador. O homem foi criado para louvar a Deus, nosso Senhor, prestar-lhe reverência e servi-lo, e fazendo isso salvar sua alma. As outras coisas na terra foram criadas por causa do homem e para ajudar o homem na consecução de seu fim para o qual fora criado. Mas o que é no fundo liturgia? O que acontece nela? Que espécie de realidade nós encontramos ali? A palavra liturgia teve diversos significados ao longo da história. Então, primeiramente, nós iremos expor aqui os significados literais, né? E a partir de então, o conceito de liturgia com o qual a igreja vive, né? O que é a liturgia para a igreja? Antes, porém, é necessário ter essa noção geral do que a liturgia significou ao longo da história. Na antiguidade, a palavra liturgia, simbolizava uma função profana, pública, não remunerada. Por exemplo, a função de um juiz, de um festeiro de jogos públicos, de um diretor de teatro, de um armador de navio, e até mesmo de um operário público, pois a palavra liturgia deriva-se de leiton, do povo, e ergon, a obra, o ministério. Denota qualquer ministério exercido em nome ou em favor de uma comunidade. No Novo Testamento, a liturgia teve a noção de liturgia teve uma pequena diferença, né? Passou a ser o encargo público, embora ainda continuasse profano, na comunidade religiosa. Assim, a gente pode citar, por exemplo, o cuidado dos pobres, né, na cristandade de Corinto. Em 2 Coríntios 9:12, a gente tem Ministerium ius officii, espero ter falado o latim direito, né, que significa o cuidado com aqueles pobres, certo? Estas 2 definições propriamente tomaram certo vigor por volta dos anos 20 do século passado, quando foi proposto que se pensasse na liturgia da igreja com sentido nominal, como até agora foi apresentado, ou seja, como um jogo, né? A liturgia tinha então esse sentido de um jogo, de uma coisa puramente humana, né? Então essa noção de jogo foi extrapolada, né? Lembrando lá do festeiro, né, de jogos. Então a liturgia tinha bem esse caráter, e por volta dos anos 20, teólogos começaram a pensar na liturgia dessa forma, o que é uma forma errada de se pensar. A igreja não pensa na liturgia como um simples jogo, como uma simples relação, né? Mas essa noção de jogo é importante para a gente. O primeiro ponto de comparação, então, aí por volta do século XX, o primeiro ponto de comparação foi que, tal como um jogo, também a liturgia tem suas próprias regras, constituindo seu próprio mundo válido ao entrar nele, o qual se dissolve naturalmente ao terminar. Um outro ponto de comparação foi que, apesar do jogo ter um caráter útil, também
ele simultaneamente deve ser isento de propósitos. Precisamente por isso, revestindo-se de algo curador e até libertador, ele conduz-nos assim para fora do mundo, dos objetivos cotidianos e das suas obrigações. Ele seria quase um outro mundo, um oásis de liberdade, onde podemos deixar fluir livremente nosso ser por um momento. Nós precisaríamos desses momentos que constituem uma saída para fora do cotidiano poderoso, conseguindo assim suportar o seu peso. Essa noção é muito importante, porque realmente tem várias semelhanças e várias coisas que realmente acontecem na realidade. Porém, é preciso compreender que a liturgia vai além disso. Mas como então compreender essa noção do sagrado na liturgia? Como então compreender que a liturgia não é simplesmente um jogo humano, que não é simplesmente um momento onde eu vou para me distrair? Porque se fosse, qual o sentido, né? Bem, convém mencionar ainda mais um aspecto desta teoria do jogo que nos leva já para mais perto da natureza particular da liturgia. A brincadeira das crianças surge, em muitos aspectos, como uma espécie de antecipação da vida, um ensaio para a vida que se segue, sem envolver o seu peso e a sua seriedade. É como se a liturgia nos levasse a ficar crianças, perante a verdadeira vida da qual nos aproximamos. A liturgia seria, então, um modo de antecipação completamente diferente. De pré-ensaio, um prelúdio da futura e eterna vida, a qual, como expõe Santo Agostinho, não é, ao contrário da nossa vida presente, tecida de necessidade e obrigatoriedade, mas sim inteiramente da liberdade de oferecer-se e dar. A liturgia seria, então, o ressuscitar da autêntica criança dentro de nós, da abertura para a ainda ausente grandeza, certamente ainda não cumprida com a vida adulta. Ela seria uma forma moldada da esperança, que já, neste momento, desempenha a vida real como se fosse um exemplo, sendo um ensaio para a vida na verdadeira liberdade, da proximidade de Deus e da abertura pura entre nós. Deste modo, ela iria conferir à vida aparentemente verdadeira um sentido de liberdade, romper as obrigações, deixando entrar a luz do céu na terra. Então agora nós começamos a compreender qual é o sentido da liturgia. Sim, na liturgia nós nos transportamos, nós saímos dessa vida normal, das nossas obrigatoriedades, nos colocamos num lugar onde nós saímos, nós abandonamos o nosso ser puramente terreno, nós paramos de ficar simplesmente pensando nas nossas obrigatoriedades e no limite da nossa vida, né, na nossa vida presente, e passamos a viver, né, essa iminência, não é nem uma iminência, mas essa, como eu posso dizer, esse Deus que rompe a nossa realidade, né? Então esse Deus que vem à Terra e traz a sua luz para nós. Tal inversão da teoria do jogo, que agora nós percebemos, diferencia essencialmente a liturgia da brincadeira vulgar, que contém sempre as saudades tanto de um jogo verdadeiro como daquela parte inteiramente diferente de um mundo onde a ordem e a liberdade estão unidas. Perante as aparências e conveniências, perante a futilidade humana da brincadeira vulgar, a liturgia deixa sobressair o lado especial e diferente do, entre aspas, jogo de sapiência, né, de sabedoria, de que falam as Sagradas Escrituras. Mas falta ainda um conteúdo substancial deste projeto, pois, por enquanto, ao pensar na vida futura parece simplesmente como um postulado vago, não havendo ainda nada definido na nossa visão de Deus, sem a qual a vida eterna não seria mais do que um deserto. Então, até agora, tudo bem. A liturgia então nos transporta para uma realidade de uma vida eterna, né, para uma realidade da liturgia celeste. Mas a questão é, o que tem nessa realidade? Né? Nessa realidade, o que nós encontramos aí de tão bom que compensa todo esse esforço de viver a liturgia?
Até agora nós não falamos a respeito disso, mas só faz sentido isso tudo quando nós temos uma definição de Deus, quando nós acreditamos que nessa vida eterna há um Deus que espera por nós, que nos criou e para o qual a nossa existência tem sentido. Bem, uma terceira definição, ainda nominal, propõe a liturgia como uma função pública e sacra da Igreja. A pregação da palavra, as orações dos clérigos, principalmente o sacrifício, o santo sacrifício do altar. Já no Antigo Testamento, o serviço dos sacerdotes e levitas no santuário se chamava liturgia. Então, já no Antigo Testamento, quando nós olhamos para os sacerdotes do Antigo Testamento e o sacrifício de animais que eles faziam, já se recebia o nome de liturgia. E no Novo Testamento, o serviço sacro de Zacarias é a liturgia, em Lucas 1:23. E principalmente, Cristo é chamado leitorgos, em Hebreus 8:12. Hebreus 8:12. Agora, começamos a entrar na noção primitiva da liturgia da Igreja, a qual tanto se ouve falar desde alguns anos antes do Sagrado Concílio Vaticano II e que hoje é tão mal compreendida, para não dizer desconhecida, e deturpada em tantas paróquias e seminários, a começar pelos próprios documentos publicados por algumas conferências episcopais, como vem sendo no caso do Brasil, né? Felizmente, infelizmente. A noção primitiva da liturgia sacra, a liturgia da Igreja, aparece já nos relatos da história preliminar da partida de Israel do Egito e relaciona-se intimamente com este êxodo. E sobre o seu decorrer surgem duas finalidades diferentes para o êxodo. A primeira, conhecida por todos, é alcançar a terra prometida. Né? Nós ouvimos isso desde criancinha. Né? O povo de Israel saiu do Egito para alcançar a terra prometida. Ponto. Essa é a primeira realidade. Mas há uma outra finalidade. A ordem original de Deus para o faraó é a seguinte: deixai partir meu povo, para que me sirva no deserto. Essa ordem se encontra em Êxodo 7:16. Em Êxodo fica claro o real sentido da liturgia da Igreja. Aí, Deus fala ao povo proclamando sua vontade nos 10 mandamentos e conclui a aliança através de Moisés, numa forma de culto minuciosamente ordenada. Ele fala, você vai lá, fala para o faraó isso, que tem que sair o povo, né? Então tem que sair o povo, os homens, as mulheres, os animais, todo mundo, ir para o deserto e fazer o culto dessa forma. Né? E isso nós encontramos nesse trecho do Êxodo. Né? Só a gente ler um pouquinho mais para baixo. Bem, então Deus diz a forma como ele quer ser adorado. Dessa forma, fica definida a meta da viagem do povo de Deus ao deserto: venerar a Deus da maneira por ele exigida. Então Deus não chegou aos homens e falou: olha, você vai lá e me adora da forma que está no teu coração. O importante é a intenção do coração. Não, ele deixou uma forma definida em cima da qual ele quer que o povo o adore. Mas se for pensar assim, né, às vezes a gente é levado a pensar, nossa, mas que Deus tirânico. Não basta querer que a gente o adore, ele fala como a gente deve adorá-lo. Mas não é que Deus seja tirânico, mas ele sabe das nossas limitações, da nossa fraqueza, e ele estabelece uma forma, como um pai ao educar seu filho. Por quê? À medida que nós entramos nessa forma da liturgia, à medida que nós entramos e vivemos a liturgia por Deus deixada a nós, nós passamos a conformar o nosso ser com aquilo que Deus espera de nós. Nós passamos a moldar o nosso ser de forma a atingir um dia a santidade e que possamos então entrar no céu. Esta é a forma do gênero próximo e da diferença específica. Tal é a seguinte definição, agora não mais nominal, mas essencial: liturgia é
o culto da igreja. O culto, que é a liturgia no sentido próprio, faz parte dessa veneração. Mas além dele, a vida segundo a vontade de Deus também faz parte dela, sendo a vida a parte imprescindível da reta oração, da reta adoração. Em outras palavras, a liturgia precisa moldar a nossa vida e permeá-la, e não ser apenas um momento. Santo Irineu, em Adversos Hereses, diz isso de uma forma muito eloquente. A glória de Deus é o homem vivo, porém, a vida do homem significa olhar a Deus. O culto serve para a transmissão desse olhar, concedendo assim uma vida que honre a Deus. Tendo em mente esta primeira etapa do estudo de nosso primeiro módulo, a natureza da Sagrada Liturgia, vimos sua definição e sua origem histórica. Assim, de forma a deixar ainda mais clara qual a definição da Sagrada Liturgia, podemos remeter-nos ao recente exercício do magistério no Sagrado Concílio Vaticano II. Como bem sabemos, tal concílio dedicou à liturgia todo um documento, aliás, o primeiro na ordem de sua publicação. Seu nome é Sacrosanto Concilium, que se define como a constituição da Sagrada Liturgia. Como vimos, o magistério da Igreja desde o início, tal como está no Ato dos Apóstolos, age de forma a purificar os conceitos e a realidade mundana através do seu mundo sacerdotal, que traz Cristo ao mundo, o qual torna nova todas as coisas. Assim, traz-nos o Sagrado Concílio, toda celebração litúrgica, enquanto obra de Cristo sacerdote e do seu corpo místico, que é a Igreja, é a ação sagrada por excelência. Então, a liturgia é o culto público da Igreja. E, enquanto celebração litúrgica, enquanto obra de Cristo sacerdote e do seu corpo místico, que é a Igreja, é ação sagrada, ou seja, a liturgia é ação sagrada. Mas o que se entende por caráter sagrado? Os orientais falariam de uma dimensão divina da liturgia, ou seja, aquela dimensão que não se deixa ao arbítrio do homem, porque é dom que vem do alto. Em outras palavras, trata-se do ministério da salvação em Cristo. Melhor, trata-se do mistério da salvação em Cristo. Mistério confiado à Igreja, para que esta o torne disponível em qualquer tempo e lugar através da objetividade do rito litúrgico sacramental. Uma realidade, portanto, que nos supera e que há de acolher como dom e pela qual nos deixamos transformar. Assim, como dizia o então cardeal Ratzinger em 2001, Papa Bento XVI, com o mínimo de uma nova consciência litúrgica, é preciso cancelar o espaço diante da tendência de agir sobre a liturgia como se ela fosse objeto de nossa liberdade manipuladora. Chegamos ao ponto de alguns grupos litúrgicos, por iniciativa própria, se apropriarem da liturgia dominical. O resultado é certamente fruto da inventividade de um grupo de pessoas hábeis e capazes. No entanto, dessa maneira se reduz o lugar onde se encontra comigo o totalmente outro, e no qual o sagrado se oferece a nós como dom. Em outras palavras, quando se decide adaptar o rito litúrgico a uma circunstância qualquer, sobre qualquer pretexto, se coloca Deus de escanteio. Se abre mão de sua ação salutar, que irrompe a história e substitui o próprio Cristo pela comunidade que não mais reza para Deus, mas fecha-se em um círculo autocontemplativo. Diz ainda o então cardeal, depois Papa Bento XVI, é preciso reaprender a conhecer a liturgia no seu ser de criatura vivente, que cresce e nos foi confiada, através da qual nós tomamos parte da liturgia celeste. Renunciar ao desejo de buscar nela a própria autorrealização, para, ao contrário, ver nela um dom. Esta, creio eu, é a primeira coisa. Vencer a tentação de um agir despótico, que concebe a liturgia como objeto de propriedade do homem, e despertar, no lugar deste agir despótico, um senso interior do sagrado. Então, quando nós olhamos para a liturgia como um dom que vem de Deus, como um agir de Deus irrompendo na história,
então nós deixamos de lado os nossos achismos, as nossas inculturações, a nossa espiritualidade, entre aspas, né? A nossa tendência a buscar a Deus simplesmente da forma nossa, e passamos a desejar buscar a Deus da forma que Ele quer ser buscado, para que então um dia possamos estar com Ele nos céus, para que então um dia possamos nos configurar à sua imagem, nos tornando santos como Deus é santo. E é esse o sentido da liturgia, né? A liturgia, então, como dom de Deus, vem nos transformar, nos alimentar e permear a nossa vida, de forma que transformemos este ser puro, este ser que não é puro, num ser puro. Este ser pecador, essa carne pecadora, esta mente pecadora, então, num ser puro, a imagem e semelhança de Deus, tal como Ele nos criou. Dessa forma, poderemos assim entender o verdadeiro sentido, né, para o qual nós fomos criados. Compreender que devemos exercer a nossa verdadeira natureza, a natureza de imagem e semelhança de Deus, de um ser que foi criado para servir a Deus, para adorá-lo, e assim salvar nossa alma, e assim nós possamos salvar nossas almas. Espero que tenha ficado claro. Hoje foi um pouquinho maior, né? E nesta semana então nós ficamos por aqui. Na semana seguinte continuaremos falando sobre a natureza da liturgia, né? Então continuaremos no nosso primeiro módulo. E espero poder contar com as suas críticas, com a sua participação, né? Espero poder contar com a sua ajuda e que possamos estar aqui juntos também semana que vem. Peçamos à Virgem Santíssima, Nossa Senhora, a graça de renunciarmos a nós mesmos, deixarmos de buscar na liturgia a nossa autorrealização, deixarmos de buscar uma desculpa para o nosso egocentrismo, para a nossa vaidade, que deixemos de buscar a Santa Missa, o ofício divino, ou qualquer ação litúrgica da Igreja, para nos sentirmos bem, mas sim que possamos nos sentir bem buscando a Deus através da Sagrada Liturgia. Peçamos à Virgem Maria que nos ilumine, que guie o nosso caminho, para que um dia possamos ser aquele homem pensado por Deus, aquele homem criado à sua imagem e semelhança, que possamos então um dia chegar aos céus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Até semana que vem. Fiquem em paz.